Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos reunidos para louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Vamos iniciar o culto dessa noite com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que é o caminho, a verdade e a vida, e é somente por meio dele que podemos ter acesso à salvação e à vida eterna. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, sabemos que não somos dignos, ó Pai, de estarmos aqui, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, que nos concede esse privilégio de juntos podermos te adorar e exaltar o teu santo nome e também de meditar na tua santa palavra. Tudo isso feito em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós somos gratos por cada um que se encontra aqui, que o Senhor esteja os abençoando, lhes dando paz de espírito, e também, ó Pai, dando discernimento da Tua Palavra, para que a cada dia possa honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos para o tempo de louvor. Vou chamar aqui a minha esposa para me ajudar. Vamos começar com o corinho 190. Tu és soberano. Vamos louvar o Senhor em atitude de oração, amados, de todo o nosso coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Número 193, Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras,
temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Número 240, Brilha Jesus. Veja a luz de Jesus que brilha, no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, o Espírito de
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, o Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Guarda, Senhor, o meu coração. Guarda, Senhor, o meu coração, que não se afaste de ti jamais, fiel, sempre puro, que veja só a ti. E ame apenas a ti, ninguém mais. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente é
O céu é o lugar. O céu é um lugar onde muitos querem habitar, mas não conseguem, porque não querem seguir a Jesus, preferindo o mundo sem luz. O céu é um lugar maravilhoso. Jesus foi preparar morada para seus filhos. Para ser filho de Deus, você precisa entender que essa filiação é só para quem crê. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, pois foi Jesus quem morreu na cruz para nos preparar para a eternidade de luz. O céu é um lugar onde não existe morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, mas só gozo, alegria, paz e luz. Só os filhos estarão nos braços de Jesus. Vamos concluir com o cântico O Senhor é Onipotente. O Senhor é onipotente. O Senhor é onisciente.
Bem, nós vamos agora para a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, depois daremos início à mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pelo tempo de louvor que você nos concedeu. E pedimos agora, ó Pai, pela mensagem da Tua Santa Palavra, que possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais, ó Pai. E assim possamos, além de aprender, colocar em prática nossas vidas para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos estudar hoje sobre a justiça e a retidão de Deus. Pela manhã nós estudamos sobre tudo que é justo, ou seja, o que nós como crentes temos que fazer para sermos justos, assim como a palavra de Deus exige de nós. E agora vamos estudar sobre a justiça de Deus, não mais o nosso dever de justiça, né? Como nós temos que agir para ser justos, mas a justiça de Deus. E nós vamos ver no Salmo 111, versículo 3, que a justiça de Deus ela permanece para sempre. Salmo 111, versículo 3. Diz assim: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Então nós observamos aí que a justiça de Deus ela permanece para sempre. Ela não tem fim, ela não para, né? Não é que Deus é justo por um tempo, depois ele para de ser justo, não. Ela permanece para sempre, a justiça de Deus. Também nós vamos observar que a justiça de Deus é o fundamento do seu trono. Salmo 89, versículo 14. Diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então a justiça é o fundamento do trono de Deus. Nós vimos no primeiro estudo que fizemos sobre a justiça e a retidão de Deus, que a justiça e a retidão de Deus fazem parte do caráter dele. É algo permanente de Deus. Então nós observamos também que é o fundamento do seu trono. Não tem como Deus estar desligado da justiça. Não, a justiça faz parte do caráter de Deus, então está presente em tudo que ele faz. Ele não tem, vamos dizer assim, não tem época que Deus age sem justiça. Não existe isso. Sempre ele é justo. Ainda sobre esse tópico, que é o fundamento do seu trono, né? A justiça de Deus é o fundamento do seu trono. Salmo 97, 2 diz: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um outro tópico que fala sobre a justiça de Deus é que não se deve pecar contra a justiça de Deus. Jeremias 50, versículo 6. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, né? O Senhor é a morada da justiça, ou seja, a justiça está em Deus. E contra a esperança de seus pais, o Senhor. Então, aqui falando do povo, né, judeu, eles iam pagar um preço alto, mas a culpa era de quem? Deles próprios, porque eles pecaram contra o Senhor, que é a morada da justiça. Então não se pode pecar contra Deus, não se pode pecar contra a justiça de Deus, não se pode questionar a justiça de Deus. Até nessa época em que estamos vivendo, né, com uma época muito difícil, com relação à pandemia e tudo mais, nós temos que observar que Deus está sendo justo em tudo. Nós não podemos em nenhum momento nos desviar do Senhor, achando que Deus está sendo injusto em permitir isso sobre a face da terra. Deus está sendo injusto, será? Será que não era o povo que estava andando muito distante e rebelde contra Deus? E aí precisava de algo assim ser permitido por Deus para chamar a atenção do povo a se voltar para Deus, a ficar mais atento aos desígnios do Senhor, aos caminhos de Deus? Será que Deus está sendo injusto?
Com certeza não. Porque a justiça faz parte do caráter dele, está presente com ele. Então ele está sendo justo. Aí eu vou repetir. Será que era a vontade perfeita de Deus que houvesse pandemia sobre a terra? Não. A vontade perfeita de Deus é que o ser humano nem pecasse. Essa é a vontade perfeita de Deus. Por isso que ele criou Adão e Eva sem pecado. Agora Deus deixou o homem para escolher, né? O ser humano ele pode tomar suas escolhas. E aí entra na vontade permissível de Deus. Então Deus permite algumas coisas. Ah, você não quer obedecer a minha palavra não? Tá bom, então vou permitir que você faça do seu jeito e aí você vai colher dos frutos. É assim que Deus age. Ele não é um tirano, certo? Ele não é, Deus não é tirano, que você tem que andar no cabresto e assim, não. Ele ensina. Tá aí a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E ele tá lá. Você, ou seja, eu, nós, né, que temos que buscar o conhecimento da Bíblia para saber o que Deus quer de nós. Porque se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós podemos desfrutar de quê? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembram Romanos 12, 2? E diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós podemos desfrutar dessa vontade perfeita dele. Mas se nós nos vivermos nos desviando dos caminhos de Deus, aí nós vamos entrar na vontade permissível. E aí, às vezes, não é muito bom, não. Porque Deus está permitindo que nós colhamos dos frutos que estamos plantando. Aí é onde mora o perigo, né? Por isso que Deus permite algumas coisas no mundo, é para nos aproximar dele. Chamar a nossa atenção para nos voltarmos para ele. E em nenhum momento Deus permite algumas, vamos dizer assim, algumas tragédias no mundo, não é para afastar o povo dele, não. Pelo contrário, é para aproximar o povo dele. Porque Deus sabe que se o mundo viver em prosperidade constante, quem vai se lembrar de Deus? Ninguém vai se lembrar de Deus. Está tudo bom demais, né? Eu estou vivendo um céu na terra, não falta dinheiro no bolso, não falta saúde, lá em casa está tudo em paz. Quem vai se lembrar de Deus? Será que a gente vai se lembrar de Deus? Se estiver tudo bem? E aí, às vezes, onde Deus permite uma coisa ou outra, né? Uma doença aqui, uma falta de dinheiro acolá, não é? Um problema familiar ali. Ele vai permitindo essas coisas para a gente ir se quebrantando. Opa, pera ainda, não é? A coisa não funciona bem do jeito que eu quero. Tem que ser dentro da vontade de Deus. E se eu andar fora desses caminhos, pode ser que eu pise em alguns espinhos. E aí a gente tem que ficar refletindo sobre essas coisas. Quando Deus permite, Deus está sendo mais do que justo, mais do que bondoso e misericordioso. Ele está querendo nos aproximar dele. E temos que entender essas coisas. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos acabar se revoltando contra Deus. E aí eu te pergunto, de quem vai ser o problema? Nosso. Porque Deus é Deus, entendeu? Deus é Deus. Às vezes as pessoas costumam querer questionar Deus, né? Ah, mas Deus isso, Deus aquilo outro. Meu amigo, se você crê ou não em Deus, não importa. Entre aspas, estou dizendo assim, não importa, sendo extremista, né? É uma modo de falar. Mas Deus, ele vai continuar sendo Deus. Se você crê nele ou não, Deus continua sendo Deus. É simples assim. Deus não vai deixar de ser Deus porque você não crê nele. De forma alguma. Ele é Deus. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E ele é tão bom que ele podia muito bem, quando Adão e Eva pecaram lá, né? Ter exterminado logo. Não é esse ser humano, não presta para nada mesmo, vou ficar sozinho, né? Mas não. Ele providenciou uma redenção para o ser humano, para que o ser humano pudesse desfrutar da glória de Deus. Aí às vezes a pessoa diz assim, mas por que Deus permitiu o inferno? Oh, peraí, o inferno foi criado para quem? Vocês sabem? Para o diabo e os seus anjos. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O ser humano vai para lá de atrevido, viu? Mas o inferno foi criado para o ser humano, não. Foi criado para o diabo e os seus anjos.
Como o ser humano foi na onda do diabo, aí o ser humano foi na onda do diabo, ele quer ir para onde? Para o lugar do diabo, não é não? Mas a culpa não é de Deus, não. Deus foi maravilhoso e providenciou uma redenção ainda. Já pensou se Deus tivesse dito, já que o ser humano pecou, deixa ele, né? Mas não, Deus disse, eu vou descer ao mundo na pessoa de Cristo, vou morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia para proporcionar salvação para o ser humano. Não é bondade demais, não? Demais, bondade demais. Nós não merecemos. Aí às vezes a pessoa ainda quer se rebelar contra Deus, como nós, né, no passado, antes de entendermos isso, nós éramos rebeldes contra Deus. Que conversa é essa, negócio de céu? Isso existe não, morreu, acabou-se, né? Que eu acreditava assim, né? No passado, eu acreditava morreu, acabou-se. Tinha mais nada depois da morte, não. Depois que comecei a entender as coisas da Bíblia, ler a Bíblia, eu ouvir, aprender, aí foi que eu disse, opa, pera ainda. Não é bem assim não, né? Não é morrer e acabar tudo, não. Tem um novo céu e uma nova terra. A Bíblia fala sobre isso. Um lugar que Jesus foi preparar. Lá em João 14 fala sobre isso, né? Eu vou preparar lugar, né? E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que maravilha. Então Deus é fantástico, maravilhoso. Nós temos é que aceitar o que Deus fez por nós. Aí sim nós vamos desfrutar da vontade perfeita dele. Então Deus é justo sempre, em todo momento. E não podemos pecar contra a justiça de Deus. Ezequiel 33, versículo 17, pertinho de Daniel, né? Tem Ezequiel, Daniel, no Antigo Testamento. Depois de Salmo, ali, Provérbio, vai passando um pouquinho, e tem Ezequiel, Daniel. Ezequiel 33, né? Versículo 17, diz assim: todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor. Olha aí, as pessoas se rebelando contra Deus, né? Não é reto o caminho do Senhor, ou seja, Deus não é justo, né? Mas o próprio caminho deles é que não é reto. É o caminho do ser humano que não é justo, não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é a justiça. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela, vai morrer na injustiça. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Aqui é uma profecia, né, contra os judeus, proferida, né, para o povo de Israel, que alguns estavam dizendo que Deus não era justo, mas na verdade quem não era justo era o povo, que estava rebelde contra Deus. Não era Deus que era injusto. É tanto que ele diz, o Senhor ele vai julgar, eu julgarei, cada um segundo os seus caminhos. Você quer andar no seu caminho de iniquidade, de injustiça? Mas eu vou julgar. Deus está dizendo que vai julgar. Ó casa de Israel, não é isso? Profecia lá para os judeus. Aí nós podemos aplicar as nossas vidas. Nós não estamos aqui querendo tomar as profecias dos judeus, né? Como algumas doutrinas ensinam aí. A teologia da substituição, né? Nós não estamos querendo entrar no lugar dos judeus, certo? Profecias para os judeus, profecias para a igreja, então tem coisas aí separadas. Nós não vamos entrar nesse assunto porque não é o nosso tema, né? Mas a gente tem que entender que podemos aplicar algumas coisas para nós. Será que se nós agirmos com injustiça, se nós vivermos na injustiça, querendo culpar a Deus, será que Ele não vai nos julgar? E aí vamos refletir, né? Porque se nós aqui estamos na iniquidade, na injustiça, Deus ele é sempre justo, então a culpa é nossa, nós merecemos um julgamento. Então, cuidado com isso. E a justiça de Deus ela é revelada também no perdão dos pecados. 1 João, capítulo 1, a epístola de João fica pertinho do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, tem as epístolas de João, né? Aí a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunha e vos anunciamos,
a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna que nós temos acesso hoje estava onde? Com o Pai, não é não? Ó? E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Com P maiúsculo, com referência ao Deus Pai. E nos foi manifestada. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nenhum pecado em Deus, não há nenhuma injustiça em Deus, não há nenhumazinha sequer. Irmão, nem a pequenininha tem não, nenhuma. Deus é justo total, 100%. E ele continua dizendo, o apóstolo João: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, eu creio em Deus e tal, aquela coisa toda, né? Mas aí quando a gente vai observar a vida na escuridão, né? Totalmente distante de Deus. Se fizermos isso, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Porque Deus é luz. Então nós temos que andar na luz. Aí ele diz, ó, versículo 7: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não adianta nós querermos enganar a Deus. Nós podemos enganar as pessoas. Olha, eu sou um crente, né? Eu vou sempre para a igreja, estou lá e tal, aquele negócio todo. E no dia a dia a nossa vida na escuridão. Não adianta querermos enganar a Deus. Podemos enganar as pessoas, mas a Deus não. Deus sabe das nossas motivações, Ele sabe do nosso interior, Ele sonda mentes e corações. E Ele sabe se nós realmente estamos lutando contra as trevas para andar na luz. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu pergunto: a salvação pode ser pelas obras? Não. Sabe por que não? Olha o que é que o versículo diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Meu irmão, o que é que isso quer dizer com relação à salvação? Que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Por que não pode ser pelas obras? Porque para entrar no céu, você precisa ser perfeito. Porque no céu não pode entrar pecado, sabia disso? No céu não pode entrar pecado. Tem que ser totalmente limpo. Totalmente. Sabe quantos pecados pode ter para entrar no céu? Nenhum. Aí eu pergunto. Ai, meu Deus. Não, se nós passarmos 24 horas de joelho orando, pedindo perdão pelos pecados, não é suficiente. Porque nós não podemos nos purificar dos nossos pecados. Certo? Nós não podemos. É somente o sangue de Cristo. Ó. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem nos purifica dos pecados é o sangue de Cristo. Não são as nossas obras. E aí é onde, se eu disser assim, não, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, porque eu não mato, não roubo, não estou dizendo que vai fazer isso não, né? Mas é o jargão que muitas pessoas usam. Não, eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, meu coração é bom, né?
Já ouviram alguém dizendo isso? Meu coração é bom demais, eu não guardo mágoa de ninguém. As pessoas me ofendem, rascorram comigo, eu perdoo, meu coração é limpo. Será que é, né? A Bíblia diz, ó. Não tem, né? Não tem, né? Exatamente. Não existe nenhum que não peque. A Bíblia diz, não existe homem que não peque. Não existe. Por isso que a salvação não pode ser pelas obras. Tem que ser pela fé em Cristo. Porque se nós dissermos que merecemos a salvação pelas obras, nós já estamos mentindo, ó. Já estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Não é não? Se eu disser, não, eu sou uma pessoa boa que mereço o céu, então você está dizendo que não tem pecado. Porque para entrar no céu não pode ter pecado. Então você já está dizendo que não tem pecado. Se você disser que não tem pecado, a verdade não está em você. Então já pecou. Não tem jeito. Não tem jeito. Certo? Não tem como entrar no céu pelas obras. Não tem. Certo? Agora, olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, aí é outra história, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí é outra história. Com base nesse versículo, a história muda, porque eu posso ter qualquer tipo de pecado. Mas se eu confessar verdadeiramente, aí o Senhor pode me purificar de todos os pecados. Aí sim eu posso ter acesso à salvação. Mas sem confessar os pecados, não dá. Não tem como. Meu irmão, quer dizer que todo mundo precisa confessar os pecados para a salvação? Sim, todo mundo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Indo para nós, né? Então somente a fé é quem pode realmente nos purificar. Quando nós confessamos os nossos pecados, é que Deus pode nos perdoar os pecados. Mas sem confessar os pecados, não dá. E o versículo 10 ainda diz, ó, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Fazemo-lo quem? Fazemos Deus de mentiroso. Tá vendo o tamanho do pecado dizer que não tem pecado? Você está dizendo que Deus está mentindo. Rapaz. E diz, ó, e a sua palavra não está em nós. Então nós não podemos jamais dizer que não temos pecado. Porque se eu disser que não tem pecado, eu estou dizendo que Deus está mentindo. Se Deus estiver mentindo, meu amigo, aí nós estamos tudo perdidos. Porque se Deus mente, então estamos tudo do inferno para dentro, né? Não tem jeito. Então, Deus ele manifesta a sua justiça na salvação, no perdão dos pecados. Deus também ele manifesta e revela a sua justiça na redenção, que é a mesma ideia de salvação. Romanos 3:21 diz, ó, Romanos 3:21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, ó, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Irmão, eu pensei que a gente tinha que ter fé naqueles santos, né? Entre aspas. Aqueles santos que as pessoas, os antepassados diziam que eu tinha que ter fé no São Fulano, na Santa Cicrana, né? Bom, isso é o que o povo diz. Mas o que é que a Bíblia diz? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aí eu pergunto, quem é que pode ter a salvação? Será que é limitado para um grupo específico de pessoas? Ó, os que creem. Ele está dizendo aí, ó, para todos e sobre todos os que creem. Você creu? Então a justiça de Deus ela é revelada a você mediante a fé em Cristo. Se você não creu, aí não pode ser revelada a você. Essa justiça de Deus, ou seja, a salvação, a redenção da sua alma, não pode ser manifestada em sua vida, se você não crê.
Agora, se você confessa os seus pecados, como nós vimos lá em 1 João, e você crê no Senhor Jesus, aí você tem acesso à salvação. No versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem distinção, ele diz, porque não há distinção, pois todos pecaram. Então, por que o padrão para a salvação é o mesmo? Porque todos estão no mesmo padrão de perdição também, porque todos pecaram. E carecem, os três estão destituídos da glória de Deus, não tem a glória de Deus, não tem a salvação de Deus. Precisamos dessa salvação por meio da fé. E ele diz, sendo justificados gratuitamente. Quanto é que se paga para ser salvo? Ei, mas não tem que comprar um pedacinho de chão lá não, no céu? Tem um negócio, né? Indulgência que chama, é? Os indulgências, é? Como é? Eu não lembro mais o nome. É indulgência, né? Eu sou meio esquecido. Deixa quieto, né? Tinha um negócio aí, quando eu era criança, que eu ouvia que era indulgência, né? O nome? É porque eu sou meio esquecido, aí eu peço ajuda dos universitários aqui, né? As indulgências, que você compra um pedacinho de terra no céu. Que coisa, não? Aí quando eu vou para a Bíblia diz, sendo justificados gratuitamente. É de graça. Eu não compro um pedaço de terra no céu. A salvação é de graça, né? É de graça. Aí ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há onde? Na igreja, né? Não é no santo fulano, não. Não é nas minhas obras, não. É não. A redenção há em Cristo Jesus. A salvação não está nas minhas obras, não está num prédio. Quer dizer, a igreja fulano tal salva. Mentira. Quem salva é Jesus Cristo. Certo? O fulano de tal, o santo fulano de tal salva. Mentira. Quem salva é Jesus Cristo. Por que, meu irmão, você tem tanta certeza? Porque a Bíblia diz. E a Bíblia, como nós vimos hoje de manhã, tem que ser a autoridade máxima em nossas vidas. Nós temos que estar onde? Abaixo da Bíblia. Se a Bíblia disse, acabou. É o que a Bíblia disse e pronto. Para que eu me declare, eu sou um filho de Deus. Tudo bem, se é filho de Deus, pois tem que crer na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, como é que você pode dizer que é filho de Deus? Não tem como, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É como a maneira como Deus orienta os seus filhos é por meio da Bíblia. Aí como é que eu digo que sou filho de Deus e não creio na Bíblia? Não pode. A Bíblia tem que estar acima de tudo. Da visão dos homens, da experiência dos homens. Porque às vezes a Bíblia diz determinada coisa, aí a pessoa diz, não, mas eu tive uma experiência um dia, um sonho, não sei o quê. Está na Bíblia isso aí? Não, então não é de Deus. A gente ser assim, né? Cortar o mal pela raiz. Porque como é que você vem dizendo que uma coisa, não sei o quê, que você viu, teve uma experiência, é superior ao que a Bíblia diz? Não pode. Não pode. Tem que ser o que a Bíblia fala. Então a redenção está em Cristo, a quem Deus propôs. Quem foi que instituiu que a salvação tinha que ser em Cristo? Foi Deus. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, não é mediante as obras, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Então não tem jeito. Você vai estudar a Bíblia, se você estudar com sinceridade, você vai ver que não há salvação em nenhum outro. A Bíblia diz, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente Cristo, não tem outro meio. Irmão, mas tá bom, eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho que fazer isso. Eu não vou nem citar o que algumas pessoas dizem, né, para não dizer que eu estou criticando a religião, porque eu não gosto nem de criticar a religião. Eu gosto de dizer o que a Bíblia diz, né? Então, às vezes as pessoas acrescentam alguma coisa à salvação. Dizem, eu tenho que crer em Jesus, mas tenho que fazer isso. Tenho que crer em Jesus, mas tenho que fazer aquilo. Bom, peraí. Então vamos entender, né? A salvação, você está dizendo que é em Cristo ou é no que você faz?
Você tem que decidir, né? Você não pode ficar em cima do muro, no meio termo, né? Eu creio em Jesus, mas tenho que fazer boas obras. Eu tenho que crer em Jesus, mas tem que ser circuncidado, né? Eu tenho que crer em Jesus, mas tem que guardar um dia da semana, sei lá qual. Não vou dizer, né? Para não dizer que eu estou criticando ninguém. Depois o povo não sabe ver as coisas, o lado bom, só sabe ver, né? Aí você tem que crer em Jesus, mas você tem que falar em língua estranha, né? Você tem que crer em Jesus, mas não sei o quê. Peraí, vamos alinhar a coisa, né? Ou você crê que a salvação é do jeito que a Bíblia diz, ou você não crê na salvação que a Bíblia ensina. Você tem que decidir na vida o que é que quer, né? Então a Bíblia diz claramente, a redenção é por meio da fé em Jesus. Por quê? Foi Deus quem propôs, ó. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. O que é que tem mais para a salvação? Fé, é fé. Aí você diz, irmão, então é bom, né? Eu vou crer em Jesus e posso pecar bambão, né? Que eu vou ser salvo mesmo. Aí é outra história, né? É outra história. Porque a fé é para a salvação. A santificação é uma prova que você teve fé. Uma coisa não pode andar desligada da outra. Olha o que é que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse verbo aí, vem do verbo ser. É como dizer assim, você agora ser uma nova criatura, né? Você é uma nova criatura. Não tem como você desvincular mais. Tem como, eu creio, mas eu posso viver na vida velha. Não dá. Se você creu verdadeiramente em Cristo, você é uma nova criatura. Automaticamente você vai viver uma nova vida. Não tem como. Eu creio em Jesus e nada mudou. Você não creu, certo? E eu posso dizer isso com autoridade porque eu passei por isso, certo? Como eu já contei para alguns aqui. Eu já uma vez levantei a mão dizendo que cria em Jesus e nada mudou na minha vida. Isso no passado, antes de eu crer verdadeiramente. E eu achava que era um crente porque lá onde eu estava tinham me ensinado que se eu levantasse a mão eu era crente. Irmão, e nada tinha mudado. Mas que negócio esquisito é esse, né? Eu sou um filho de Deus, creio em Jesus e não mudou nada, a vida está do mesmo jeito. Quando eu entendi o evangelho de verdade, rapaz, eu era perdido e não sabia. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não tem como ser a mesma criatura. Você não tem como ser a mesma pessoa. Você agora é uma nova pessoa. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí é o que eu digo. Eu costumo às vezes ser bem, que eu sou das exatas mesmo, né? Eu costumo ser bem exato, bem preciso. Se você está falando de salvação, é fé. Salvação é fé. Mas, irmão, então depois que eu creio, aí você tem que viver a vida cristã. Aí a vida cristã são as obras. Certo? Vida cristã, aí você tem que demonstrar que é um cristão, um filho de Deus, por meio de quê? Da palavra. Eu sou um crente, eu sou um crente, viu? Eu sou um crente, viu? É assim? Não, você prova pela vida. Entenda. Primeiro você tem que ser filho de Deus para provar que é. Se você não creu, não é filho de Deus. Como é que você prova que é filho de Deus se você não creu? Não tem como. Então, antes de tudo, você tem que se arrepender de seus pecados e crer em Cristo. Aí a justiça de Deus é manifestada na sua vida. Que justiça? Da salvação, que é a justificação. É você ser declarado justo diante de Deus. Depois que você crê, aí sim você agora pode viver a vida cristã, dando os frutos, praticando boas obras para o reino de Deus. Agora, essas obras que você está praticando em Cristo, você vai ser recompensado por isso. Porque a Bíblia fala de recompensas, né? Galardões que você vai receber pelas obras que fez em Cristo. Se você não tem Cristo, se você não crê em Jesus, qual galardão você vai receber? Nenhum. Meu irmão, mas eu fiz muita coisa boa na terra. Sem Jesus, vai receber nada de galardão. Nada. Você não vai nem para o céu. Como é que vai receber galardão no céu? Porque para ir para o céu é Jesus. Ele não é a porta? Jesus é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós temos que entender que a justiça de Deus é revelada também na salvação. A justiça de Deus é revelada no perdão dos nossos pecados. Deus é justo quando? Sempre.
Sempre. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, aí Deus diz assim: agora você é justo. Você não era justo sem Cristo, mas agora com Cristo eu te declaro justo. Isso é o que nós chamamos de justificação. Você foi declarado justo diante de Deus no momento em que se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Agradecemos pelo perdão dos pecados, ó Pai, que somente o Senhor pode dar. Como vimos hoje, o Senhor é quem pode perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos que não temos justiça própria, mas o Senhor tem justiça. Porque o Senhor é justo, faz parte do teu caráter, ó Pai. Ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, entendimento, compreensão da tua palavra, para que a cada dia possamos fazer a tua vontade e não a nossa. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado em nossas vidas. Pedimos a bênção do Senhor para o retorno aos nossos lares, a proteção e o cuidado do Senhor sobre a vida de cada um. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe. Sábado, se Deus quiser, às 7 horas da noite, estaremos realizando nosso culto de oração.